O homem que adormeceu em 1921 e acordou em 1906. Sonho de um longo ano de Paulo Amadeus de Enache, Goiás. News. Notícias. Sem mais delongas, vamos lá. Uma representação de como seria o mundo no ano de 3906 e uma foto de Paulo Amadeus de Enache de 1924. Sonhar com um mundo futurista exige muita criatividade e imaginação, principalmente no início do século XX, onde a inovação tecnológica não estava tão presente quanto hoje. O livro de Paulo Amadeus de Enache, intitulado Crônicas do Futuro, a incrível história de Paulo Amadeus de Enache, baseado no diário pessoal de Enache, foi publicado originalmente em 1972 em grego. Em seu diário, ele escreveu em detalhes extremos sobre como viveu no ano de 3906, quando acabou em coma por um ano. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu, e a outra é a loja americana. Link, logo abaixo da descrição. Boas compras! A quantidade de detalhes específicos dentro do livro fez muitas pessoas pensarem que ele realmente viveu de alguma forma espiritual em 3906 ou em um mundo muito futurista com base na quantidade de detalhes fornecidos. Novamente, 1921 não foi tão interessante no sentido de que não havia muitas coisas para inspirar escritores ou estimular sua imaginação. Paulo Amadeus de Enache nasceu em Zurique, Suíça, no ano de 1884. Desde jovem sempre sonhou em ser professor e por isso estudou para se tornar um. Depois de terminar seus estudos, tornou-se professor de alemão e francês. Ele estava apaixonado por uma mulher que partiu seu coração por um homem rico. Depois que ela se casou, ele terminou em depressão, que alguns dizem ter afetado sua saúde. Em 1917, de Enache adoeceu com uma doença que veio tão misteriosamente quanto saiu, chamada encefalite letárgica, ou mais comumente conhecida como doença do sono. Houve uma pequena epidemia em toda a Europa com esta doença que esteve presente principalmente entre 1916 e 1924. Aqueles que contraíram a doença foram enviados em coma por longos períodos de tempo. Aqueles que tiveram azar nunca acordaram do coma. De Enache começou a adormecer espontaneamente, às vezes por alguns minutos, outras vezes por dias a fio. Quando acordasse, nunca mais se lembraria do que havia sonhado. Em 1921 sua doença piorou quando ele adormeceu por um bom ano. Durante esse tempo, ele foi constantemente monitorado em um hospital em Zurique. Quando acordou, descobriu que sua mãe havia falecido e também que ele havia sido diagnosticado com tuberculose, que provavelmente pegou enquanto estava no hospital. Quando melhorou, mudou-se para a Grécia, onde ensinou francês. Em sua classe, ele se tornou um bom amigo de um aluno chamado Georgios Papachatsis, que mais tarde se tornou uma pessoa importante dentro do governo grego. Em 1924, quando queria voltar para a Suíça, deu Papachatsis seu próprio diário pessoal como presente. Nesse diário, ele havia escrito tudo o que havia sonhado durante seu coma de um ano. O único desejo de Enache de Papachatsis era nunca compartilhar as informações dentro do diário. Papachatsis começou a ler o diário e também traduzi-lo do francês para o grego. Dentro das 800 páginas, de Enache descreveu como durante seu coma, sua consciência deixou seu corpo e entrou no corpo de uma pessoa do ano 3906. Ao longo do diário, de Enache menciona que ele não é um escritor nem um homem com muita imaginação e detalhes finos. Apesar do desejo de Enache, Papachatsis publicou o livro em 1972, apesar de uma grande disputa por não ser o autor. De Enache não era um autor, poeta ou escritor profissional. Em vez disso, ele era um homem comum que mantinha um diário, nunca com a expectativa de que fosse publicado e nunca com o desejo de se tornar famoso por meio de um livro. O livro foi recebido com muitas controvérsias, pois as pessoas dizem que o autor, de Enache, tentou retratar um romance como uma história verdadeira. Dentro do livro, de Enache descreve como ele acordou no ano 3906 no corpo de um homem chamado Andreas Norton, que estava em um hospital se recuperando após um acidente. O acidente aconteceu com a colisão do que de Enache descreve como carros voadores do futuro. Andreas ficou impressionado com a tecnologia presente no hospital e com os uniformes futuristas usados pelos médicos. Apesar de tudo isso, ele não entendia a linguagem que os médicos falavam, nem conseguia se lembrar de quem ele realmente era.
O mais surpreendente é que a consciência de Dienach no controle do corpo de Andreas descobriu tudo o que aconteceu desde 1921. Com base em seu reconhecimento, os maiores problemas nos séculos 20 e 21 são guerras mundiais, falta de respeito com a natureza, a supressão da violência, consumismo excessivo destruindo o planeta 9 anos após o nosso tempo atual em que o mundo político e econômico foi controlado por uma nova ordem global. A violência e a pobreza se espalharam pelo mundo. A humanidade chegou a um ponto em que havia superpovoado a Terra e Marte já estava colonizado por milhares de pessoas. A colônia em Marte, no entanto, só viveu por 60 anos, pois um fenômeno catastrófico matou todos eles. Em 2309, quase toda a população da Europa é extinta por uma guerra nuclear. Os sobreviventes começam a migrar para o sul da Europa, onde iniciam o processo de repovoamento do continente. No início do século 24, é criado um novo governo global que remove todos os países e continentes e faz com que toda a população da Terra faça parte de uma única nação, trazendo assim igualdade para a humanidade. Dienach marcou o ano de 2894 como muito importante, onde o renascimento de uma força espiritual foi testemunhado entre a Grécia e a Macedônia, no Vale das Rosas. Essa entidade espiritual trouxe um novo tipo de humano que era muito diferente do ponto de vista físico e que trouxe um novo estilo de vida à nossa sociedade, mais simples e que tornou a humanidade mais feliz. No ano de 3382, um homem chamado Alex Vogt trouxe um novo significado ao poder da consciência humana através da meditação. Os humanos liberaram o verdadeiro poder de seu espírito e conseguiram fazer coisas incríveis, como controlar os produtos químicos dentro de seus corpos que afetaram suas emoções. Há muitas outras coisas incríveis descritas no livro que foram reconhecidas por Dienach. O interessante é que a história até o ano 3906 parece seguir a filosofia apresentada por Jean-Baptiste Vico, 1668 a 1744, que descreve que a jornada da humanidade no tempo é um ciclo interminável de altos e baixos. A humanidade sempre se depara com desafios que trazem morte e depressão. Cada vez a humanidade tem que reequilibrar suas ações negativas que trazem tais desafios com grandes mudanças. Nós, como humanidade, estamos condenados a nunca alcançar um estado estável de felicidade, apesar dos avanços tecnológicos ou do enriquecimento espiritual. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.